Tem história que você está contando porque alguém implementou na tua cabeça a ideia que era tua. Foi por causa disso que esse povo caiu em ruína. Aí, tá vendo? Você não creu que eu ia terminar 9h30? Aí, ó. Você não creu, aí por isso não vai acontecer. Só mais 10 minutos, eu prometo. Jesus, me ajuda a cumprir tua palavra, a minha. A cumprir a minha, porque a tua tu não precisa de ajuda. A minha. Ó, esse povo ficou nessa situação. Eles começaram a criar uma história. Essa história aqui eu chamo de sofisma. Camila, qual é a diferença de sofisma e de mentira? Mentira é o avesso da verdade, ok? Completo. O que é mentira? Mentira é oposição total à verdade. Isso é mentira. Então vamos lá, o que é oposição total à verdade? E o que é sofisma? Sofisma é uma verdade que contém mentiras, ou uma mentira que contém verdade. Aí ela confunde a sua mente. Toda verdade que contém mentiras, ou toda mentira que também contém verdades, não é verdade nem mentira, é isso aí. Isso aqui é um sofisma. Por quê? Tem verdades: peixe, alho, melão, cebola, mas também tem mentira. Aonde está a mentira? Responda para mim: escravo recebe salário? Escravo recebe salário? Esse povo trabalhava de dia e noite. No final o que eles tinham era pepino. Vai ver que é daí que surgiu a expressão: menina, tô com um pepino. Porque é o que sobra do trabalho da escravidão. Não, vai ouvindo aí. Aí vem dizer para mim que comia de graça. Nunca foi de graça. Você sabe por que Israel chega em Canaã e não planta uma semente para poder colher aqueles cachos de uva que dependiam de 2 homens para carregar? Quem já leu essa passagem de Números? Quando Moisés manda os espias, eles sobem e ficam impressionados com a prosperidade da terra. Um cacho de uva. E esquece. Um cacho de uva precisava ser carregado. Não é por 2 meninos, não, por 2. Que fartura é essa? Josué, depois da repartição das terras, removendo a idolatria no meio do povo, ele vai dizer assim, na primeira pessoa, ele vai falar em nome do Senhor. Ele vai dizer assim: e eu vos dei terra que não trabalhastes. Está falando de Canaã. Cidades que não edificastes, e vocês colheram. O Senhor não diz vocês plantaram, o Senhor diz vocês colheram dos olivais e das vinhas que vocês não plantaram. Agora, qual é a lei de Deus? Tudo aquilo que o homem plantar, isso o que? O que ele vai colher. Como pode então? Será que Deus de repente ficou incoerente, Camila? Não, 2 verdades. Para Deus, a terra da sua promessa não é perdida por uso capião, quando os seus adversários entram nela. Então, se você tem terra de promessa que está sendo dominada temporariamente pelo teu adversário, não se estressa. É Deus usando ele para garimpar a terra, para edificar a terra, para construir casa. Alguém já entendeu? Segunda coisa: Camila, mas isso não constituiria injustiça do princípio da semeadura? Não, porque não é porque Midianita, Cananeu, Eteu, Eveu e etc. morreu, entrou depois, que invalida a escritura que Deus deu a Abraão. Antes de Midianita, de Cananeu, de Eteu, de Eveu, de Amorreu, de Jebuseu, o Senhor jurou e disse a Abraão: te darei esta terra, a você e a sua descendência. Se eles entraram depois, entraram naquilo que Deus já havia separado para os seus servos. Aí você vai ver o salmista dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam,
Quando alguém achar que você está colhendo indevidamente, essa pessoa só vai achar isso porque não é conhecedora do que Deus jurou a você. Essa pessoa só vai falar isso se ela não conhecer a sua história de peregrinação até aqui. Ah, mas o outro está ali há tanto tempo. Deus está dizendo: minha promessa não prescreve e nem a terra é passada por uso capião. O que eu te dei é seu, porque a terra é minha e eu dou a quem eu quero. Guardado esse princípio, são eles que estão entrando naquilo que Deus já havia jurado a Abraão. Mas enquanto eles trabalham na terra de quem Deus escolheu, este povo trabalha para Faraó. E vamos lá, lembra comigo de novo, quanto é o salário deles? Qual é o salário deles? Chibata nas costas é o salário deles. Tijolo na coxa é o salário deles. Opressão é o salário deles. Recebem nada. Nada. Você vê o que é a mente de escravo. Tu come um pepino e acha que está rico. Isso é uma mentoria desgraçada do período da escravidão. Isso aqui dificulta o caminho deles na conquista. Aquilo que a gente fala grosso modo, você sabe que é uma verdade. Eles saíram do Egito, mas o Egito? Porque tudo é uma questão de mente. Olha para tua irmã, para tua irmã e diz: está tudo aqui. Está tudo aqui. O plano é aqui, a terra é aqui. Por isso que você não pode ceder às pressões do teu adversário. Só você pode impedir de chegar onde Deus falou. Só você. E aonde Satanás faz isso? Aqui, ó. Está tudo aqui. Seja forte aqui. E teu pé vai aguentar pedra, vai aguentar espinho, vai aguentar brasa, vai aguentar fogo, vai aguentar acusação, vai aguentar... Aqui, ó. Seja forte aqui. Aí o que acontece? Josué vai dizer que esse povo vai receber isso tudo. Aí você diz assim: puxa, Camila, como é que pode? Esse povo não plantou, mas chegou lá para colher. E aonde está a semeadura deles? Lá no Egito. Plantaram lá, investiram lá, mas colheram na terra da promessa. Quando eles chegaram, tudo já estava semeado, tudo já estava pronto. E na época que Moisés mandou espiar, o texto é ainda mais categórico. O que isso define? Define que eram dias de colheita. Aí alguém quer olhar para a tua realidade agora e quer empregar em você uma impressão, como quem diz: não é certo você ter o que tem, não é certo você estar onde está. Teu evangelho parece incoerente. Mas essa palavra que vou dizer agora não é minha, é do bispo T.D. Jakes. Certa feita ele disse uma frase que eu precisei traduzi-la para receber, mas ao traduzir, recebi cura através destas palavras. E nunca mais esqueço. Certa feita ele disse: pare de se desculpar com as pessoas pelo modo como Deus te abençoa. Nunca mais eu esqueci disso. Porque quando o inimigo percebe que não consegue te tirar da terra que Deus jurou a você que daria, ele quer fazer com que você se torne improdutivo lá. Ele quer fazer com que você tenha a sensação de não merecimento de estar lá. Ele quer fazer que você tenha a sensação de não indignidade de colher uma uva que você não plantou, de usar de um azeite nobre cuja azeitona não foi você que semeou. Só que o Senhor está dizendo: ei, uns plantam, outros regam, mas eu que dou o crescimento. Sabe o que é Canaã? Eu vou falar, quem tem ouvidos ouça. Sabe o que é Canaã? É a evidência de 400 anos de salário negado. Sabe o que é Canaã? É a fidelidade de alguém que trabalhou para não receber nada, mas que chegou o tempo da promessa. Ninguém vai te tornar indigna daquilo que Deus está fazendo você colher. E calamanda rebababachaya. É remendre calamacha. Fala assim para quem está do teu lado: eu não inventei de entrar nessa terra. Olha para ele ou para ela e diga assim: eu não sabia nem o caminho. Eu não sabia nem o caminho. Fala para ele ou para ela, diga assim: mas ele, bora, abre a tua boca e prega para alguém mais perto de você. Diga: mas ele me guiou até aqui. Ele me guiou até aqui. Ele me guiou até aqui.
Ele me guiou até aqui. Foi Ele quem salvou meu marido. Foi Ele quem prosperou meu filho. Foi Ele quem me fez vencer o câncer. Foi Ele que me guiou até aqui. Foi Ele que salvou a minha alma do inferno. Foi Ele que me guiou. Ele me guiou. Ele me guiou até aqui. Vai falar com Ele, reclamar com Ele. Vai enfrentar Ele. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou parar de andar. Eu não vou parar de caminhar. A terra é minha. É minha. O marido é meu. A casa é minha. O ministério Ele confiou. É meu, é meu. Eu gostei quando a irmã Elaine disse assim: se enxerga. Ela falou isso aqui na ministração sobre identidade, não foi? Ela disse: enxergue-se, não o que dizem, mas como você. Deus está dizendo: se enxergue pelas minhas lentes, não pela lente do populacho. Sabe o que mais irrita no populacho? Quem levanta a contenda está no meio do povo, mas sempre foi bando. Está escrito. Está escrito. Deus não trata o populacho como povo só por estar no meio do povo. Deus os chama de bando. É resma. É efeito manada. E você carregando essa carga, dando voz aos desejos deles, trabalhando para atender as demandas deles. Parou. Por que parou, Camila? Porque eu sou boazinha? Não, porque isso antecipa a sua destruição. Essas lágrimas não são legítimas. Vamos mandar um recado aqui para quem vive em processo de vitimização porque se acostumou a receber pela dor e não pela busca. Vou falar de novo. Vamos mandar um recado aqui? Vamos entregar uma mensagem aqui? Para quem vive em processo de vitimização, porque se habituou a receber pela dor e não pela busca. Para com isso. Isso vai te levar à ruína. Isso vai te levar à desgraça. Não é praga, é consequência de quem vive assim. Esse povo chorou, desdenhou do que Deus preparou. Irmão, deixa eu te contar um segredo sobre a caminhada com Deus. Deus tem uva em Canaã, tem ou não tem? Abre aspas para o que eu vou dizer e você vai entender. Deus tem picanha em Canaã, tem ou não tem? Tem frango a passarinho em Canaã, tem ou não tem? Tem salmão em Canaã, tem ou não tem? Só para a gente entender, estou falando de coisas saborosas, suculentas, que falam sobre condições financeiras melhores. E tem tudo isso lá. Agora, para alcançar o que Ele tem lá, você não precisa desdenhar do que você tem. E a caminhada com Deus é isso. O que te torna apto a receber o que de fato você não merece, não é saber que você vai ter lá, é a capacidade que você tem de se comportar bem aqui. Ou você é daquelas que depois de 3 dias comendo sardinha já começa a murmurar. Ou você é daquela que reclama todo dia da louça, esquecendo-se que a sujeira dela provém da comida que rega a sua casa. Você não precisa desprezar, desdenhar o que você tem aqui, só porque você sabe o que vai receber lá. Deus está dizendo: agradeça pelo que você tem, seja fiel ao que você tem, abrace quem está, honre quem está, glorifique o nome de Deus que não está te esperando em Canaã. Está fazendo contigo a travessia todinha, dizendo: eu estou aqui agora.
Quando você come angu, eu estou com você. Quando você precisa pedir dinheiro emprestado para botar gasolina no carro para ir para a conferência, eu não estou te esperando lá na conferência. Eu paro no posto, abasteço com você. Eu ando com você. Eu não disse vem que eu estou te esperando. Eu disse vamos porque eu vou com você. Então me honre enquanto caminha, me honre enquanto come arroz e feijão, me honre. Enquanto coloca banana na comida, me honre. Enquanto o único bife que você conhece é o ovo, me honre no pouco azeite, me honre na farinha. Por quê? Porque o respaldo de Canaã vai ser você chegar lá e dizer: a minha alegria não é ter chegado aqui. A minha alegria é saber que o Deus que abriu o mar veio comigo até aqui. O que me alimentou do maná estava comigo quando eu estava lá. Aquele que fez o azeite sair da pedra, aquele que fez a água jorrar da rocha, eu conheço Ele. A alegria é essa. A alegria é essa. Vai por mim. Vai por mim. A alegria não é dinheiro. A alegria não é sucesso e status. A alegria é a história. Olha para mim, fala a verdade. As que são mais experimentadas aqui numa crise, num problema de saúde, de vida conjugal ou até de finanças, elas se lembram de dias em que elas dizem assim: rapaz, naquela época eu não tinha o que eu comi no Egito, mas eu me lembro que naqueles dias eu vivia coisas que também não vive em Canaã. Tipo o quê? Tem mulher aqui que se eu colocasse o microfone na mão dela, ela diria: naquela época eu orava de manhã e à tarde Deus mandava. Se eu colocasse aqui, irmão, eu tô falando sério, 80% dessa igreja teria um testemunho para contar de um dia que ainda não tinha o que tem hoje, mas que também tinha experiências que hoje não tem. Porque são coisas só de quem honra a Deus no deserto, no caminho. Amém ou não amém? E aí fala a verdade, você está hoje aqui igual a Moisés, dizendo: Canaã? Tô nem aí se a tua presença não for comigo. Ei, de que adianta você ter um carro, um carrão, uma carreta zero e não ter motivação e nem saber para onde vai? De que adianta? Ei, tem mulher aqui que é diarista, trabalhando 3 vezes na semana, recebendo diária, se alimentando da força do seu braço. Outras que já dormem em colchões com quase 1 metro de espuma. E elas passam de banda pelas colchões de cama queen. Como quem diz assim: meu Deus, um dia eu vou ter um colchão desse. Aí quando a madame vê ela dormir na hora do almoço, diz assim: meu Deus, tudo que eu queria era um sono desse. Deus está dizendo: entenda, não é o colchão, é o sono. Não é o sapato, é o caminho. Se eu estiver com você, angu temperado é melhor do que picanha maturada. Se eu estiver com você, bolinho de chuva no inverno é melhor do que gramado em alta temporada. Se eu estiver com você, se você valorizar a minha presença, se você me priorizar apesar da pressão do populacho. Vamos terminar essa mensagem liberando uma palavra profética. Olha para quem está do teu lado e diga: aguenta a pressão do populacho. Diga, aguenta a pressão do populacho, aguenta a pressão dos algoritmos da rede social, aguenta a pressão da visibilidade do status social. Só quem quer receber, ou melhor, quem recebe essa palavra e vai dizer ao populacho: cale-se, você não vai zombar de Deus, cale-se, você não vai reproduzir a minha voz no meio do meu povo. Eu tenho autonomia para traduzir o que Deus me confia. Quem vai aguentar a pressão já vai levantando da cadeira dizendo: Deus, reveste a minha mente, reveste a minha mente, reveste a minha mente, me liberta dessas cadeias sociais, religiosas, me liberta, Senhor.